Anderson Romero, sou CEO e sócio da Solution Sistemas de Gestão. Hoje, em mais um episódio do Solution On, trouxemos temas de interesse dos nossos clientes. A ideia aqui é um papo reto, resultados práticos. A gente quer levar resultado para o nosso cliente. Então, um tema aí que alguns clientes têm questionado a gente e que é bastante importante para uma empresa que trabalha com RP, diz respeito à reforma tributária. Por que é tão importante para a Solution? Porque reforma tributária, antes dela entrar em execução, a gente como desenvolvedor, aí como programador, né, Moacir, a gente tem que saber o que está acontecendo. Senão, chega na hora de executar e o cliente não está ainda com o software na mão lá para poder utilizar. Bom, os convidados de hoje, então, já acabei levantando aqui o nome do Moacir antes, né? Meu grande amigo Moacir, né, da Value, do Grupo Value, desculpa, e o Hugo José Selmer, sócio da área tributária da Marins e Bertoldi Advogados. Eu gostaria de cada um de vocês se apresentasse, por favor, começando pelo Moacir. Anderson, primeiramente, agradeço o seu convite de fazermos parte, fazer esse bate-papo tão importante sobre esse tema que é tão relevante e aderente nesse momento que o país passa. Nós aqui no Grupo Velho atuamos há mais de 15 anos no setor de máquinas agrícolas, então conhecemos bastante aí das dores do segmento e nosso trabalho aí nesses 15 anos é voltado para a área de controladoria, finanças, temos aqui uma área específica na área tributária de auditoria e também para a área de fusões e aquisições. Então, eu te agradeço mais uma vez pelo convite e também pela participação do Hugo, que vai ser bastante rico aí a contribuição dele. E, Anderson, da mesma forma, eu agradeço o convite para a gente fazer esse bate-papo aí sobre um assunto que é o calcanhar de Aquiles dos empresários brasileiros, né? Não só do setor de máquinas agrícolas, mas, enfim, afeta a todos. Né? O escritório Marins Bertoldi, ele tem 25 anos de atuação já em Curitiba, com uma filial em Cascavel. Né? A gente também tem no nosso portfólio aí, o setor agro como um setor de destaque dos nossos serviços. O escritório basicamente trabalha com a área corporativa, tributária e trabalhista. Né? Temos uma parceria com o Moacir também para estender esse atendimento. Né? A gente tem uma sinergia bem interessante entre as empresas. E estamos aqui à disposição para debatermos aí o assunto. Legal, muito obrigado. Bom, como já comentei, esse nosso programa, o Solution On, ele pretende levar realmente conteúdo de qualidade, levar informações ricas para o nosso cliente poder tomar decisão. E um dos pontos que os clientes têm tocado realmente na reforma está sendo enviado, estão sendo questionado a nossa área comercial, nossa área de suporte, com perguntas, né, que os clientes vêm fazendo. Eu relacionei essas perguntas aqui e vou fazer essas perguntas, então, para os nossos convidados, e à medida que for passando aqui as perguntas, a gente vai conversando e vai fazendo essa troca. Eu queria começar, então, com algo mais básico, né, da conversa aqui, que são os objetivos, né? Quais são os objetivos e a importância dessa reforma tributária, Moacir? Anderson, o objetivo e a importância da reforma tributária acho que eu entendo que é a pauta talvez mais relevante que o país precisa discutir nesse momento, porque nós, segundo os dados do Banco Mundial, em 190 países, nós somos o 180º pior sistema tributário do mundo. Né? Já passamos por 17 mini-reformas durante todo o período, e isso leva a toda a questão de sermos o pior sistema tributário do mundo e acarreta todas as sequelas disso tudo. Né? Então, a reforma tributária ela tem 3 grandes objetivos, na minha opinião. Né? Que um é a justiça social. Né? Infelizmente, somos um país em que tributamos muito os pobres e tributamos muito pouco os ricos. Né? E eu acredito que a reforma tributária ela vai nesse caminho de trazer uma justiça social. Sem querer aqui ficar filosofando sobre isso, mas acho que isso é um ponto muito importante. Segundo ponto, o pilar é a desburocratização. Né? Acho que passa por isso, né? Simplificar o nosso sistema tributário. E isso tudo para trazer um desenvolvimento econômico. Né? Ter um país com regras mais claras e com uma tributação mais justa, isso, consequentemente, leva ao desenvolvimento econômico. Inclusive, saiu nessa semana
que a reforma tributária, da forma como ela está trabalhando, pode trazer uma evolução do PIB nos próximos 15 anos de uma forma muito significativa. Então, acho que esses são os principais objetivos. Temos aí 2 PECs caminhando nesse momento em relação a isso, e aí nós podemos, na sequência, falar um pouquinho sobre essas PECs. Mas, de forma geral, acredito que esses 3 pilares aí são os grandes objetivos da reforma. Não, eu concordo contigo. Nós, enquanto empresa de software, principalmente na questão do RP, essa questão mais corporativa, realmente é impressionante. Além de tu ter uma dificuldade para entender a legislação, tu tem que discutir 3, 4 pontos de vista diferentes que cada cliente tem, porque cada consultoria opina de um jeito. E se tu buscar muitas vezes o próprio governo não explica a forma correta de fazer. Ou seja, eu sou capaz de criar um software ainda para criar um problema para o cliente. Porque tu não tem certeza se aquilo está certo ou se está errado, né? Então, realmente, é importantíssimo a gente tratar. Quais são as alíquotas dos projetos de reforma que estão em andamento hoje? Anderson, nós temos hoje, temos hoje 2 PECs que estão bem encaminhadas, né? A PEC 45 e a PEC 110. A PEC 45, ela prevê extinção de 5 impostos, então IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Né? E ela tem uma característica de impedir que os estados e municípios concedam benefícios fiscais. Neste momento, eu vou falando agora início de outubro, há uma tendência por parte do governo e por parte dos legisladores mais pela PEC 110. A PEC 110 ela é um pouco mais ampla, ela elimina mais impostos que a PEC 45, então a PEC 110 aí elimina IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IOF, CID e salário educação. E ela tem uma diferença em relação à PEC porque ela vai conceder benefícios fiscais em alguns setores, como alimentação, saneamento e educação. Então, assim, neste momento, pelo posicionamento do governo, é muito provável que nós tenhamos a PEC 110. Claro que está tendo todo aí um jogo de cintura de política, para que não haja quem que é o pai da reforma, amansar esses egos, né? Então, há um movimento muito forte de fusão das 2 PECs, mas é muito provável. Agora, início de outubro, pode ser que isso mude, mas neste momento, em outubro, a PEC 110, que é uma tendência de ter uma reforma mais profunda, seja a PEC que vai encaminhar, que tem tendência de ser aprovada, ou pelo menos ir à frente. Né? Eu tive a informação, inclusive, hoje, um dos relatores da PEC 110 é o ex-deputado Carraui. Nós temos um contato muito próximo com ele. Ele me passou que, inclusive, agora, né, neste momento, terminou a última audiência pública a respeito desse tema. O relator, que é o deputado Aguinaldo, ele deve apresentar isso até segunda quinzena de outubro. E o presidente dessa comissão da reforma tributária, que é o senador Roberto Rocha, aí deve, em 3 a 5 sessões, conforme o regimento da casa, levar à votação. Então, neste momento, há uma expectativa muito grande que a reforma tributária saia ainda esse ano. Esse é o clima que está no Congresso nesse momento. Legal. Como que é o tempo e o processo de transição de estudo? Aí tem todo um trabalho, isso é importante, né? Você até comentou também das alíquotas. Aí é claro que nós vamos, daqui a pouco, o Hugo pode comentar sobre a questão das alíquotas em relação à CBS, o impacto disso tudo. Há todo um processo de transição, né? Não quer dizer que a reforma é votada esse ano, em janeiro a gente já começa com um novo modelo de fazer tributação. A PEC 45, ela prevê uma transição mais curta, em 5 anos fazer essa transição. A PEC 110, que é a que a gente acredita que é a que deve trabalhar, que eu acho que é mais conservadora desse ponto de vista de prazo, ela fala de uma transição de 15 anos dividida em 2 etapas. Nos primeiros 5 anos, a partilha da arrecadação será fixa, com a arrecadação média dos últimos 3 anos, e aí sim, depois do 6º ano em diante, aplica um outro princípio e vai gradativamente mudando por isso. Porque você tem toda a complexidade, né, de como distribuir. Se vai ser uma alíquota única, como distribuir isso depois para os estados para os municípios, porque aí isso tem toda uma complexidade que, de fato, precisa ter um regime de transição. Então, deve ficar entre 10 e 15 anos esse período de transição. Ok. Tem bastante coisa para assimilar, inclusive, né? Assim, o pessoal brinca, né? Fala, os advogados, né, os advogados principalmente tributaristas, vão perder o trabalho. Ao contrário, acho que eles vão ter muito trabalho, porque tem toda uma regra de transição para
se adequar. Eles vão perder o sono, inclusive, né? E não esqueça Exato. das empresas de software. As empresas de software também vão precisar se adequar e muito. Empresa de software e advogado tributarista, pelo menos para os próximos 15 anos, vão ter muito Vão ter serviço. Tem até porque, sim, o nosso legislativo, e é uma das coisas que eu vou comentar daqui a pouco em relação à CBS, eles não são cuidadosos na redação da legislação, né? Então, a gente tem muita falha, o que gera muita interpretação. Por mais que seja um sistema mais simplificado, continua a gerar dúvida, e a dúvida vai parar, né, na mão do judiciário, né? Uhum. Então, assim, em relação a ter trabalho, né, para os tributaristas, contadores, enfim, quem tem seu dia a dia essa atividade, né, vai ter muito trabalho. Não se preocupem que tem muita coisa para acontecer. Agora a notícia boa, né, Hugo, é que os contadores, principalmente os contadores que estão nos assistindo, principalmente do setor de máquinas agrícolas, há uma tendência muito forte, se essa reforma for levada adiante do modelo que está de uma forma mais profunda, claro que tem toda a fase de transição, mas os contadores de fato vão ser contadores, né? Acho que vai deixar ser que o contador darfiniano, né, que só é emitente de DARF, para ser um contador de fato, porque a ideia é que a simplificação da forma de calcular e da forma de declarar os impostos vai ser muito grande, né? Se caminhar para a forma como está sendo prevista, com inteligência tributária, inteligência tecnológica, onde o imposto vai ser conforme os outros países mais avançados, né, os países de primeiro mundo, em que a nota já sai o que é, automaticamente sai o que é da empresa, o que é do governo, e na hora que o cliente paga, já sai automaticamente, vai separar o que é da conta da empresa e já vai direto para a conta da União. Então, tudo isso vai trazer uma inteligência, uma tecnologia tão grande que isso, de fato, deve ter um ganho de escala e produtividade, principalmente para os contadores. Então, mas tem esse período de transição que eu concordo contigo, Hugo. Perfeito. Eu acho que traz mais transparência, né? Tudo que é mais transparente também se transforma é mais fácil, né? Bom. E tem uma coisa muito legal, muito bacana assim da reforma, do jeito que está sendo prevista, que é, por exemplo, o sistema de recolhimento, em vez de ser regime de competência, ser por regime de caixa. Ou seja, eu vou pagar o imposto no momento em que eu recebo, né? E não no momento que eu emito a nota, que é o que acontece. Hoje a gente paga imposto, muitas vezes até antes de receber, né? A maioria das vezes. Então, a gente tem um déficit de capital de giro, só o que a gente precisa de capital de giro para poder bancar o ciclo financeiro do imposto é muito grande. Algo que pode ser corrigido, e há uma expectativa que corrija isso na reforma tributária. Legal. Bom, um outro ponto aqui é com relação ao impacto, né? Qual é o impacto da reforma aos cofres públicos? Tem uma regra que eu chamo que é a regra de ouro, né? Eu tenho conversado isso também com o ex-deputado Howie, que é o relator da PEC 110, ele comenta, olha, a regra de ouro não pode diminuir a arrecadação. O país não tem condição de ter uma queda de arrecadação. E aí é onde fica até, desde já, uma recomendação para quem está nos assistindo, ficar muito atento a essa questão, porque deve haver uma redução nos impostos de consumo. Então, a gente deve ter uma redução significativa em relação ao consumo. Onde vai compensar? Se não pode diminuir a arrecadação, onde vai compensar? Vai compensar isso em imposto sobre a renda. Então, diminui o imposto sobre o consumo, mas tributa mais sobre o imposto sobre a renda. Então, há uma tendência muito grande de aumento de imposto sobre TCMD, sobre doação. Talvez tenhamos aí uma tributação sobre dividendos. Então, há uma compensação. Então, o impacto da reforma tributária aos cofres públicos não pode ter impacto. A gente tem que continuar arrecadando o que arrecada hoje. E aí só um reequilíbrio entre consumo e renda. E também sobre encargos trabalhistas, que há uma tendência também que há uma redução significativa. Vai compensar isso de algum lugar. E aí a compensação é muito provável que venha sobre os impostos sobre renda. Legal. Eu acho que por uma introdução assim está bem legal, a gente consegue já ter uma ideia geral. Veja bem, a gente também não quer falar sobre política aqui, né? A gente está falando de impactos no dia a dia, né? Inclusive no nosso dia a dia, na empresa de software, no advogado, no contador, no tributarista e assim por diante. A Solution ela vem já há 30 anos trabalhando como um especialista no ramo de máquinas agrícolas. E aí eu quero aproveitar, e também foi um dos motivos, né, de ter convidado os amigos aqui para conversar, pelo know-how que também tem, pelo trabalho que tem feito no agro como um todo, né?
E agora entrar um pouquinho mais na questão do setor, que é onde a Solution, como eu disse, é especialista e é onde os nossos clientes também estão querendo saber e ter essas novidades. Quais são as principais mudanças do CBS com relação a PIS e COFINS para o segmento de máquinas, Hugo? Então, deixa eu só fazer uma introduçãozinha bem rápida aqui, só porque o que o Moacir estava tratando até agora são das propostas de emenda à Constituição, né? Nós temos um sistema tributário, todo ele moldado na Constituição Federal, né? Então, por isso que para acontecer tudo isso que o Moacir falou, quando ele fala em PEC, que é proposta de emenda constitucional, a gente precisa mudar a Constituição. É um sistema de aprovação um pouquinho mais complexo, em razão dos quórums que precisam ser, os quórums de aprovação que necessitam esse tipo de aprovação. O governo ele se antecipou e colocou a CBS, né, através de um projeto de lei. O que é a CBS? Na verdade, é a união de dois tributos, era para ser, né, simplesmente a união de dois tributos e uma simplificação desses tributos que são o PIS e a COFINS. E como isso ele consegue fazer de uma forma mais fácil, né? A decisão do governo foi de fatiar tudo isso que você falou, o governo propôs uma forma um pouquinho diferente, ele fatiou, né? E a primeira fatia é essa que a gente teve, né? Ali em final de julho, início de agosto, ele enviou para o Congresso um projeto de lei em que unifica esses dois tributos, PIS e COFINS, e simplifica a forma, é um dos tributos mais complexos que a gente tem hoje, então ele simplifica a forma de apuração, né? O sistema do agronegócio, né, o ramo do agronegócio, ele, no sistema tributário atual, ele tem uma série de benefícios fiscais, né? Então, assim, o sistema tributário ele foi se amoldando a formatação e as necessidades desse setor, porque envolve, obviamente, alimentação e uma série de outras coisas que são essenciais, né, para a sociedade. E por isso o governo foi criando uma colcha de retalhos, né? Então ele foi dando um benefício aqui, foi mudando a forma de apuração ali. Então, por exemplo, hoje quando a gente olha para o PIS e COFINS, que é o objeto dessa contribuição, ela no setor de maquinário agrícola, o regime que a gente chama de regime monofásico, né? Ou seja, a indústria ela recolhe por toda a cadeia, né? Então ela tem uma alíquota que é majorada. Essa alíquota prevê mais ou menos ali o que seria devido da tributação até o consumidor final, que é o agricultor. Ou seja, o distribuidor, né, as concessionárias agrícolas, elas não tomam o crédito do tributo que foi pago na cadeia anterior, mas elas não têm o débito na saída, né? Elas não pagam o PIS e COFINS na saída. Isso funciona tanto para a parte das máquinas quanto para a parte das peças, né, de reposição. Qual que é o problema que a gente tem agora? A CBS, ela acabou com essa sistemática. Ela quis colocar no mesmo, do mesmo balaio, digamos assim, todas as atividades. Então, uma das atividades mais impactadas é justamente o setor agro em todas as suas modalidades, né? Nas cooperativas, no produtor rural e também no distribuidor dos implementos. Por quê? Agora ele vai passar a ter o crédito do tributo que foi pago pelo fabricante dos implementos, ele apropria esse crédito e paga a contribuição pela margem que ele agrega no preço de venda ao agricultor, ao consumidor final. Qual que é o problema? Quando o fisco fez a conta para fazer para definir qual era a alíquota no sistema atual, ele levou em consideração uma margem de lucro hipotética, né? Que muitas vezes não é a margem ideal, não é a margem real, né? Então, o que acontece? Qual que é o benefício tributário aqui? Se a margem praticada hoje pelo concessionário ela é superior à margem hipotética que foi calculada pela Receita Federal para definir a alíquota no fabricante, ele tem um ganho, porque ele está pagando, em tese, ele está sofrendo incidência tributária por uma margem menor. Agora acabou isso. Ele vai ter sobre a margem real, né? Então é provável que ele sinta, já nesse primeiro momento, a alíquota da CBS de 12%, é maior do que a alíquota do PIS e COFINS e das alíquotas majoradas da indústria, já é provável que ele sinta já nesse aspecto um primeiro baque.
Opa, eu vou Porém, tomar assim, um a gente crédito. sabe, né, que as margens de máquinas agrícolas, elas vêm caindo com o tempo, né? Se a gente compara, eu falo isso porque até 15 anos trabalhando no segmento, comparar as margens de hoje com as margens de anos anteriores, há um movimento muito grande de mercado, né, de redução de margem, né? Isso é para para todas as marcas, inclusive, a gente é muito notável essa queda de margem no setor. Um outro ponto aqui, isso é indiferente para a parte dos implementos ou para a parte das peças, porque o regime tributário atual é o mesmo e ele acaba para os dois ramos. Tem uma outra parte da atividade dos concessionários, que é a questão dos serviços que eles prestam de manutenção dessas máquinas, né? Então, assim, o agricultor traz a máquina para fazer revisão, ou se teve algum problema, substituir uma peça e tal. Os serviços, de forma geral, eles são, em tese, poucos geradores de crédito, né? Por quê? Porque você tem basicamente o teu insumo é a mão de obra aplicada. Você não tem despesas que você possa se apropriar, né? Que tenham tributação na etapa anterior, que você possa se apropriar. O que acontece? Um dos setores mais impactados é o setor de serviços justamente por isso. Ou seja, eu vou passar a ter uma tributação de 12% na saída, né, pelo serviço que eu for prestar, e a minha tomada de crédito, digamos assim, é muito pequena, porque o maior insumo que eu tenho, que é a mão de obra, ela não gera direito a crédito. Então, basicamente, eu tenho um aumento da carga que vai sair de 9,25% para 12%, e eu não vou ter nada para bater, porque a mão de obra é mão de obra contratada minha, a legislação só permite que eu tome crédito de mão de obra de pessoa jurídica. Né? Isso tanto para oficina quanto para venda direta, né? Comissão de venda direta. Né? Venda direta, a mesma coisa. Inclusive, Exatamente. a gente tem aqui, nos representantes comerciais também, eles também vão sofrer, a depender de como eles estejam construídos, né? Como eles estejam organizados. O crédito do Simples, por exemplo, né? Se eu tenho um representante comercial que está no Simples Nacional, o meu crédito fica limitado ao que ele recolhe no regime do Simples, que é muito menor que os 12% dos outros regimes, né? Do lucro real e lucro presumido. Então, assim, tem vários pontos ao entorno disso que são pontos sensíveis, que a gente precisa prestar atenção. E justamente um dos fatores que o governo traz em relação à CBS é para reduzir o contencioso tributário, né? A gente tem hoje as maiores discussões versam sobre a apropriação de crédito, né? O que me dá direito a crédito, qual que é o conceito de insumo, e isso em tese estaria respondido, estaria aqui minimizado pela CBS, e não é verdade. Tá? Ainda paira muita dúvida, a redação da legislação não é uma redação boa, tem vários outros pontos ali que deixam dúvida, por exemplo, a necessidade de você ter um documento para tomar o crédito, você só consegue apropriar se você tiver um documento fiscal da etapa anterior que demonstre qual é o valor do tributo que foi destacado, né? Isso gera um problema, porque existem algumas situações em que você não consegue, né? Aluguel é uma delas, por exemplo, né? A gente tem, se tiver aluguel de imóveis, aí nem há necessidade, eventualmente, às vezes, da emissão do documento fiscal, na questão do aluguel. Então, tem uma série de pequenos problemas que, se não evoluídos no processo agora, se não debatidos, vão acabar gerando um grande impacto para o setor. E aí eu volto a dizer, é muito importante, o Moacir já comentou isso, a gente voltar os olhos agora para dentro de casa e se preparar para eventuais mudanças. Perfeito. Bom, é algo que a própria empresa também, a Solution também já está fazendo, né? A gente já tem conversado, inclusive, com o Moacir aí e tal, para se preparar. O negócio de vocês também acaba, nós estamos todos dentro do mesmo setor nesse aspecto, que é o serviço, né? Mão de obra é um dos grandes custos da nossa operação, então, claro que vai impactar, e no mínimo a gente tem que estar preparado, né? Acho que aqui ninguém está dizendo que vai acontecer ou não vai acontecer, mas hoje, pelo que parece, tem uma boa probabilidade de acontecer, né? Bom,
Então, a gente está sentindo que na parte de serviços é quase que é certo, né? Passando vai ter impacto, realmente vai ter aumento de carga, automaticamente vai ter aumento de valores finais, né? Vai haver um repasse de alguma forma. E com relação a peças, a máquinas, ao equipamento em si, como é que vocês enxergam hoje? Como eu falei antes, ali você vai enxergar, vai sentir uma diferença na tributação, né? Hoje, principalmente os concessionários que não têm, hoje não pagam o PIS e COFINS por conta do regime, como ele está estruturado, né? Porque todo recolhido no fabricante, né? A partir do momento em que você muda, quebra esse elo, o primeiro impacto é de organização interna de pessoal, né? Porque você, em tese, não teria ali preocupação em relação a isso, não gerava nem crédito e nem débito, o controle era mais tranquilo, você vai precisar capacitar essas pessoas para que façam a apropriação de forma correta. O segundo é que, aquilo que você falou, né, vai incidir sobre uma margem real agora, né? Então, isso, o desafio maior aqui é como eu lido com o meu cliente, né? Porque eu vou perceber naturalmente um aumento do meu custo, né? A gente fez alguns ensaios aqui e percebeu que efetivamente a carga tributária tem que aumentar. O que o Moacir falou em relação a todos os projetos, o que o governo tem na cabeça é que assim, não deve haver diminuição da carga tributária. Mas eu corto um dedo aqui se a gente não tiver aumento de carga tributária. Todas as mudanças que nós tivemos até hoje no sistema tributário brasileiro geraram, em alguma ponta, um aumento da carga tributária. Para você ter um benefício para alguém, um outro setor, alguém está pagando essa conta, né? Não existe milagre. Então, assim, peças, a própria produção rural, maquinário, os implementos defensivos, todos esses produtos que fazem parte da cadeia do agro vão sofrer impactos negativos em relação à carga tributária, tá? Que hoje hoje estão minimizados, digamos assim. Legal. Um outro ponto com relação aos créditos e PIS e COFINS já recuperados administrativamente ou judicialmente, eles podem, de alguma forma, ou poderão ser compensados no caso da aprovação da CBS? A grande dica aqui, na verdade, é que, assim, se existe um momento para buscar esses créditos, né, ou seja, para olhar para dentro de casa, olhar para a sua atividade e ver o que é possível, né, dentro do que a legislação permite, ou das discussões que a gente tem com o judiciário, para buscar esses créditos, esse momento é agora, né? Porque os créditos que são créditos ressarcíveis, ou seja, eu paguei a maior, paguei de forma indevida, esses créditos, pelo que a legislação está trazendo até agora, isso também é um ponto de dúvida ainda, não está muito certo, mas pela redação atual, esses créditos vão poder ser compensados depois com a CBS. Os créditos que a gente chama que são créditos escriturais, que são aqueles créditos de despesas que você podia ter apropriado e não apropriou, de bens que você comprou e que geravam direito a crédito e por alguma razão você deixou de apropriar, esses não. Esses só vão poder ser compensados com o próprio débito de PIS e COFINS. Então, assim, precisa ser feita uma análise até certo ponto rápida para saber o que a gente tem de crédito escritural que eventualmente não foi apropriado no passado, para que possa ter tempo hábil para utilizar esses créditos ainda na sistemática vigente, né? E separar isso dos créditos que eventualmente venham de discussões ou de pagamentos indevidos que foram feitos, que aí sim a gente transformaria isso num crédito que possa ser usado, inclusive, com qualquer outro tributo federal. Tá? Então, a importância... complementando, né, nós temos feito um trabalho muito forte junto a máquinas agrícolas, exatamente por isso, porque por tudo que está acontecendo, a reforma tributária é um caminho sem volta. E a CBS também é o caminho, como o Hugo falou, de forma mais rápida de poder implementar já essa unificação de PIS/COFINS. E aí, a importância de fazer revisão tributária agora,
e o que tem de oportunidade securitária implementar é agora, porque depois que vir, a gente fechou a porteira, como já diz aqui no norte do Paraná. Né? Então, é um momento oportuno para tudo isso. Exatamente. Legal, tá entendido. Então, aqui a gente já está falando de algo que é importante para o nosso cliente, que é importante para o empresário, né? E já começou a falar, então, de oportunidades, né? Ou seja, vamos pensar assim, de uma notícia ruim, né? Quando fala de aumento de carga, quando fala de aumento de preço, sempre a gente fica um pouco mais retraído, né? Ou seja, vamos organizar a casa, vamos dar uma olhada quais são as oportunidades possíveis, vamos deixar tudo em ordem e se preparar para um possível cenário que tem uma boa probabilidade de que aconteça. E existem as oportunidades, então, como essa que foi citada. Vocês veem alguma outra oportunidade assim que seja importante, alguma questão que seja importante a gente salientar, que os clientes fiquem mais atentos ao que está acontecendo e às possibilidades que devem ocorrer a partir da aprovação? Eu ia citar, Hugo, e se puder depois complementar, acho que tem uma oportunidade que é muito aderente ao setor de máquinas agrícolas, que é o crédito PIS/COFINS sobre itens monofásicos. Né? Eu acho que é um momento ideal para entrar com essa tese, e aí eu queria até que o Hugo depois, se fosse o caso, explicasse um pouco isso. É um item que a gente tem trabalhado muito em conjunto com a Marins Bertoldi e tem dado um bom resultado aí, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa. E aí, Hugo, eu acho que essa é uma das grandes oportunidades relevantes, você não acha? Até porque é o regime que vai, é justamente o regime que vai acabar, né? Então, por isso que estou citando ele. Se eu quero mexer com isso, o momento não tem momento mais oportuno que agora. E assim, a gente sempre precisa. Uma das coisas que a gente tem feito e tem surtido um resultado bem interessante é o seguinte: o ideal é você sempre preparar e analisar quais são os ativos que você tem dentro da companhia que podem gerar um caixa a fazer frente não só para a carga tributária atual, mas como possivelmente a carga tributária que a gente vai se deparar no futuro. Então, assim, não só isolando as análises para PIS e COFINS, acaba estendendo isso para todos os tributos. Por que a questão do crédito monofásico? Né? O crédito, essa tese, na verdade, só dando um briefing rapidinho, como eu tinha falado no início, o monofásico o fabricante paga por toda a cadeia, né? Então há uma alíquota major, mais ou menos calculada sobre qual seria o impacto da cadeia toda, e ele acaba pagando esse valor, e as demais etapas não têm direito a crédito. Houve no passado uma alteração legislativa em que para determinados setores existiu a possibilidade da apropriação no crédito, né? E aí ficou uma discussão, mas se para esse setor em específico pode, por que para os demais não? E se busca, então, através de uma discussão judicial, a gente entra com mandado de segurança, né, para buscar a possibilidade do aproveitamento desses créditos das aquisições, que a gente chama de aquisições de produtos monofásicos, né? Aquisições que não me geram direito a crédito no sistema atual. A discussão está avançada, já está no STJ, tem algumas decisões favoráveis, ainda uma luta, né, no judiciário. A gente sabe que nada no Brasil até o passado é incerto, né, como já disseram alguns políticos famosos, mas enfim, é uma discussão que ela é aderente dada a essa situação nova que a gente tem de mudança legislativa, de mudança do sistema, né, em que uma vez passada a régua nesse assunto eu não consigo voltar mais, né, e hoje a gente consegue voltar 5 anos e buscar esse indébito tributário aí que foi pago pelo contribuinte, a maior. E é um volume, muito significativo, né? Isso dá um volume de crédito muito alto, né? Basicamente, por todas os profissionais que nós já fizemos isso, já implementamos essa tese, é muito relevante. Exatamente. Perfeito. Alguma outra questão que vocês acreditam que seja importante aí a gente destacar, deixando bem claro também aqui para quem está assistindo a gente, ao final do encontro a gente vai disponibilizar e-mail das pessoas que estão envolvidas aqui no nosso bate-papo, até para entender melhor, que de repente não ficou bem claro alguma questão de oportunidade, quais seriam as oportunidades, como fazer para ter esses aproveitamentos. A gente vai colocar
os especialistas aqui também à disposição para poder sanar dúvidas e assim por diante. Eu acho que além das teses, acho que tem um momento também muito propício, apesar que esse assunto já não é mais novidade, já os empresários vêm trabalhando nisso há muito tempo, mas quem ainda não fez, talvez é o momento de realmente começar a implementar a questão do planejamento sucessório, né? Porque a tendência de aumento de imposto sobre doação vai ser muito grande daqui para frente, né? Então, toda aquela estrutura de governança, de fazer doação de cota, principalmente para empresas familiares, enfim, é o momento ideal para começar a falar disso, porque o ITCMD, impostos, qualquer outro imposto que haja sobre herança ou doação, a tendência, Anderson, é que isso aumente a níveis como é hoje nos países, por exemplo, países nórdicos, né? Também concordo com o Hugo que no Brasil a gente tem uma carga tributária de país nórdico com qualidade de serviço público de país africano, né? Infelizmente. Sim. E a gente, mesmo com tudo isso que há de expectativa em relação à reforma, deve haver um aumento de carga tributária e aumento sobre itens como esse, como o imposto sobre herança, doação. Então, talvez a recomendação fique, já olhe o teu planejamento sucessório, se não fez ainda, é hora de começar a pensar em implementar isso o quanto antes de que realmente haja uma carga tributária tão alta como deve vir. Ótimo, acho que essa também é uma grande dica, com certeza. Eu acho que sempre que tu fala de planejamento, sempre é relevante, né? É pensar realmente para frente, olhar os cenários e se preparar para o que vai vir, né? Mas legal, eu gostaria que cada um de vocês fizesse, então, começando pelo Hugo, aí uma palavra final, aí recomendações, fica à vontade, aí o que você acha que é relevante estar destacando. Bom, o que eu oriento, na verdade, né, a sugestão aqui é assim, o máximo possível a gente está cercado de pessoas que nos auxiliem nessas mudanças e no nosso dia a dia, nesse acompanhamento legislativo, que não é fácil. O Moacir começou contando de 2 PECs, aí a gente já tem a CBS, e a gente já está com notícia de uma nova CPMF, ou seja, é um cenário complexo, né? Só que é um cenário muito importante, então a gente precisa estar aí atento a isso, bem assessorado, conversando com as pessoas, fazendo benchmark com pessoas importantes para que a gente possa se preparar, né? A gente possa estar preparado para que quando essas mudanças, pelo menos ter o conhecimento do que pode acontecer, né? Eu sempre digo que quando a gente está fazendo planejamento tributário, qualquer outra análise, é sempre importante saber o que pode acontecer, ciente dos riscos, né? Porque aí eu consigo tomar decisão, né? De uma forma rápida, uma forma bem assertiva. Então, a recomendação é essa, tá antenado, né? É um assunto que para muitos é um assunto denso, complicado, às vezes até não faz parte assim das conversas que a gente gostaria de ter, mas infelizmente está no nosso dia a dia e não tem como abrir mão. Ótimo. Moacir. Eu vou na mesma linha, eu acho que é o momento de realmente a gente se manter sempre atualizado, porque para a gente não ser pego de surpresa, então está planejando, fazendo muita conta, é o momento das áreas de controladoria, dar um apoio muito grande para os empresários, para os donos de concessionária, para que possa entender o seguinte, se a reforma acontecer, se a CBS começar em janeiro do ano que vem, qual que é o impacto que eu vou ter no meu preço final? Né? Vai subir? Qual que é o impacto que eu vou ter com a fábrica? Então, tem esse alinhamento entre concessionário e fábrica, é importante, o papel das associações é muito importante, né? Conversar com o sistema da Solutions, com os sistemas, os softwares, né? Se vão já estar preparado para essa nova realidade de parametrização do sistema. Então, eu acho que é se preparar, né? Se planejar com antecedência para não ser pego de surpresa. E é isso que o Hugo comentou também, é um reforço, na verdade, está realmente bem assessorado, porque vai precisar de muitas cabeças pensantes, né, em relação a tudo que vai vir e como implementar essas mudanças na empresa de forma que a gente não prejudique um negócio que já tem todas as dificuldades do setor, né? É um setor de necessidade de capital de giro cada vez mais alta, a gente tem umas variáveis de clima que impactam no nosso negócio, então o negócio já tem um grau de complexidade muito grande e mesmo que a reforma tributária vir, vai levar 15 anos aí no mínimo para que a gente possa ter um sistema mais simples, né? Então, para isso tudo a gente tem que estar preparado com antecedência e começar agora, porque é muito provável que em 2021 a gente já tenha novidades em relação a esse tema. Perfeito.
Resumindo, eu acho que antes de ficar simples, vai ficar mais complicado, né? A gente vai ter realmente, como vocês disseram, bastante trabalho. O que a gente tem feito dentro da empresa hoje, a gente aconselha os clientes a fazerem, tu citasse aí a questão do próprio sistema, que não é só o RP hoje com relação a você fazer a configuração, ver as possibilidades de atender a legislação, mas também trabalhar com cenários, principalmente, né? Você tentar simular possibilidades, o que vai acontecer se houver isso, se aprovar aquilo, você começar a sentir, porque parte de planejamento, né? E aí, para planejamento, a gente tem especialistas de mercado, como vocês, que podem ajudar, porque o assunto realmente, Hugo, é denso pra caramba, assim, tem que ter apoio, porque tu tá focado no teu business, o pessoal realmente quer trabalhar, quer vender mais, cada vez mais, atender melhor, e precisa de apoio para esse tipo de assunto. Queria agradecer muito vocês dois aí pela participação, espero que a gente consiga, em um outro momento, com outros assuntos, nos reunir novamente para passar informações para os nossos clientes. Agradeço a Eu que vocês. agradeço, Anderson. Fico 100% à disposição da Solution e de todos os clientes da Solution também. Obrigado, Anderson. Disposição também. O que precisarem, estamos aí à ordem. Legal. Muito obrigado. Boa semana a todos. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.